Olá, minha gente. Quarta-feira, 10 de março de 2021, está no ar o Alba Notícias. Hoje nós retornamos com o nosso jornal depois de um ano de pandemia. E desde que as atividades presenciais foram suspensas aqui na casa, para atender aos protocolos de combate ao vírus da Covid-19, nós continuamos trabalhando e levando até você todas as notícias do Legislativo baiano por meio do formato home office e também pelo sistema de deliberação remota da casa. Por aqui, nós continuaremos seguindo todos os protocolos de segurança e a partir de hoje temos um encontro marcado diariamente aqui no nosso estúdio. É muito bom poder estar de volta no ar, o Alba Notícias, o jornal do Legislativo baiano. Confira agora os destaques desta edição. Pandemia da Covid-19 completa um ano. Acompanhe os principais acontecimentos sobre o assunto. No mês dedicado a elas, preparamos uma matéria especial sobre empreendedorismo feminino. Especialista fala sobre sequelas causadas pelo vírus da Covid-19, mais conhecida como síndrome pós-Covid. – 2020 foi um ano que ficará guardado na memória de todo mundo, não é mesmo? O ano que se iniciou com expectativas positivas, mas que causou muita dor, apagou sonhos, vida, a esperança de muita gente. Agora você acompanha os principais detalhes deste período difícil que estamos enfrentando até hoje. 2020 foi um ano de muita dor e sonhos perdidos. Em 6 de março, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado na Bahia. Uma mulher de Feira de Santana, de 34 anos, que havia chegado dias antes da Europa. O vírus se espalhou no sul e extremo sul rapidamente. O governo, então, suspendeu aulas e transportes rodoviários nos municípios. É confirmada a primeira vítima fatal da Covid-19 no estado. O idoso de 74 anos, Leonildo Sassi. Em abril, o primeiro profissional de saúde também morreu, vítima da doença. O médico Dr. Gilmar Calazans, que trabalhava no Hospital do Cacau, em Ilhéus. Famílias choram perdas de entes queridos em todo o país. Tentando conter o avanço da doença na Bahia, o governo e a prefeitura da capital baiana abrem hospitais de campanha, o maior deles na Arena Fonte Nova. Mesmo assim, a doença não dava trégua. Chegamos à marca de 300 cidades baianas com casos confirmados da Covid-19 em 3 meses de pandemia no estado. Festas tradicionais de cunho cívico e religioso foram canceladas e feriados antecipados. Tivemos o primeiro toque de recolher em cidades do sul da Bahia, Ipiaú e Itabuna. A Bahia perdeu grandes personalidades para a Covid-19. Dentre elas, o cientista e médico Dr. Elcimar Coutinho, aos 90 anos. O estado também é o único do Nordeste a contar com 1.500 voluntários que começam testes com imunizantes contra a Covid-19. E a partir daí, o governador Rui Costa, prefeitos da região metropolitana de Salvador e a UPB decidem adotar medidas mais rígidas para tentar conter o avanço da doença em todo o estado. Até as 4 horas da tarde do dia 9 de março, o estado da Bahia registrou 12.735 mortos pela doença. Foram confirmados 720 mil casos até então, mas 688 mil pessoas estão recuperadas da doença. E a luta contra a Covid-19 continua. Todo cuidado é pouco, e esse não é o momento de descuidar das medidas de proteção. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool 70%, evite aglomeração e mantenha o distanciamento social. E agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a vacinação contra a Covid-19. Diante de um cenário marcado por inúmeras dificuldades para a aquisição dos imunizantes e de um número elevado de mortes, cientistas alertam que a vacina ainda é a única possibilidade que temos para controlar o avanço da pandemia. E essa é uma esperança compartilhada por todos, não é mesmo?
Confira a partir de agora, em nossa reportagem, como está a vacinação. Ruas desertas, comércio fechado e uma série de decretos e ações adotadas pelos governantes no mundo inteiro com um único objetivo: conter a disseminação da Covid-19. Neste momento, o isolamento social está entre uma das medidas adotadas para auxiliar no combate à pandemia. Mas entre tantas medidas adotadas, a mais eficaz, segundo os especialistas, é a vacinação. A importância dessa vacinação para ser levada a sério por todos, né? Nós sabemos que a vacinação contra a Covid-19, assim como todas as outras vacinas liberadas no mundo, são vacinas seguras e que têm comprovação científica que diminui de forma drástica a forma grave da Covid-19, né? De forma geral, a vacina é um dos principais avanços na medicina e que já foi capaz de erradicar algumas doenças no mundo. Uma prova que reforça essa afirmação são os resultados de uma pesquisa realizada no mês de fevereiro pela Universidade de Oxford, onde constatou-se que Israel lidera o ranking na aplicação de vacinas no mundo, com 74,43% da população imunizada. Em segundo lugar estão os Emirados Árabes Unidos, com 51,11%. Logo em seguida, o Reino Unido, com 22,98%. Já os outros países avançam lentamente. Dinamarca, 6,87%, Polônia, 5,57%, Portugal, 5,13%, Alemanha, 4,95%, União Europeia, 4,79%, Suécia, 4,53%, China, 2,82%. Enquanto isso, no Brasil, a vacinação, que começou no início do mês de janeiro deste ano, segue em um processo lento e sem calendário efetivo. Ainda de acordo com a pesquisa da Oxford, o país vacinou apenas 2,46% da população. O virologista Gúbio Soares explica que aqui no país existem duas vacinas: a Coronavac, com eficácia de 50,38%, produzida pelo Instituto Butantan, e a da Oxford, produzida pela Fiocruz, com índice de 76,82% de eficácia. O especialista reforça ainda que, para que os imunizantes tenham o efeito esperado, precisam ser administrados em 2 doses. A vacina está dividida, a maioria delas, em 2 doses. Por quê? A primeira dose vai estimular células a reconhecer a substância, as proteínas do vírus e vai gerar uma resposta imunológica de defesa, mas ainda uma resposta inicial. Com a segunda dose, o que acontece? A célula já conhece aquele material, aquelas proteínas, e aí a resposta é muito maior, porque a célula já tem conhecimento do que está entrando em nosso organismo. Por isso, a segunda dose é de um valor muito importante. Diante do alto índice de mortalidade no Brasil, devido à pandemia e da dificuldade para adquirir o imunizante, os senadores aprovaram na última terça-feira, em sessão plenária, a medida provisória que vai facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19. A MP dispensa a licitação e estabelece regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários à imunização contra a doença. O texto agora segue para a sanção do presidente da República. Repetimos, não há tema mais urgente nesse país do que o tema da imunização dos brasileiros. O presidente da República precisa sancionar o quanto antes. Nós precisamos de todos os instrumentos regulatórios para enfrentar o drama da pandemia. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, na Bahia, mais de 662 mil doses da vacina foram distribuídas. E desse total, 574 mil imunizantes já foram aplicados. Para a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, nesse primeiro momento a prioridade são os idosos, indígenas e profissionais de saúde.
Aqui no estado da Bahia, desde o dia 19 de janeiro, estamos vacinando os grupos prioritários da fase 1 da campanha, conforme as remessas de doses recebidas. Até o momento, já recebemos 5 remessas de doses de vacinas. Já entregamos vacinas suficientes para atender o público de 100% dos índios aldeados, também para atender o público de 100% dos idosos e pessoas com deficiência residentes em instituições de longa permanência. E também já começamos a vacinar o público de idosos e de trabalhadores de saúde. Já o município de Salvador está no topo das cidades que já aplicaram a primeira dose da vacina. Foram mais de 170 mil doses do imunizante aplicados em idosos e profissionais de saúde. Esse percentual corresponde a 106,5% de pessoas imunizadas na capital baiana, seguido de Feira de Santana, com 71,6%, Vitória da Conquista, com 82% e Ilhéus, com 109,7%. E diante desse cenário de pandemia, as opiniões se dividem quando o assunto é a imunização. Quer dizer, não vou mentir, eu estou em cima do muro. Eu não sei se essa vacina realmente é eficaz mesmo. Eu ainda estou também indecisa se eu vou tomar ou não, porque a gente trabalha nos hospitais e está vendo tudo aí acontecendo, os hospitais cheios, lotado, então ainda estou na dúvida, não sei se vou tomar ou não. A importância da vacina é que hoje é o único meio de combater essa doença, né? E a gente está vulnerável esperando, com toda a esperança, essa vacina chegar. Os deputados da Assembleia Legislativa se reuniram em uma sessão online nesta terça-feira para a votação do projeto que autoriza o Poder Executivo a garantir o pagamento da operação de crédito interna a ser celebrada entre a Embasa e o Banco do Brasil e também para a renovação do decreto de estado de calamidade pública dos municípios baianos. Veja os detalhes na reportagem. A sessão começou às 10 horas e a abertura foi feita pelo presidente Adolfo Menezes, que apresentou os projetos que estavam na ordem do dia: o empréstimo da Embasa e a renovação do estado de calamidade de municípios baianos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária com o objetivo de apreciar as seguintes matérias. Projeto de Lei número 24041/2020, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo prestar contra a garantia à União e a operação de crédito interna. O primeiro projeto votado foi o que autoriza a Embasa a contrair empréstimo de 500 milhões junto ao Banco do Brasil para ações de saneamento, que foi aprovado com votos contrários dos deputados Prisco e Capitão Alden. Para o deputado Marquinho Viana, o saneamento vai mudar a vida de muitos baianos. Esse empréstimo aí do governo do Estado, nosso presidente, realmente irá salvar muitas vidas e vai levar água de qualidade a diversos baianos. Em seguida, os deputados aprovaram a renovação dos decretos de calamidade dos municípios de Amaldina, Itapebi e Riacho de Santana, com voto contrário do deputado Capitão Alden. E o deputado Capitão Alden, eles irão votar contra o projeto, dentro da bancada de oposição. A seguir, você vai conferir os destaques do esporte com o nosso comentarista Leonardo Costa. E no Direto da Redação, você vai saber como fica o atendimento nos postos do saque com a prorrogação do decreto. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Com a retomada do nosso jornal, a partir de agora, nós teremos a participação do nosso comentarista esportivo Leonardo Costa, trazendo as principais notícias do esporte profissional e também amador. Chegou a hora do Momento do Esporte. Oi, Paty, é isso mesmo, o Momento do Esporte voltou. E a partir de agora eu estarei falando sobre o esporte profissional e amador toda semana. Para a gente dar a largada, eu quero falar sobre o Juazeirense, que joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport, lá em Juazeiro. Confira os outros jogos na nossa tabela. Às 3h30 da tarde, joga o Madureira e o Paysandu, no Rio de Janeiro. Às 3h45, a disputa acontece entre o 4 de julho e o Confiança em Teresina. Real Brasília e América jogam em Lusiânia às 4 da tarde. Rio Branco e Sampaio Corrêa jogam às 6 da noite lá em Cariacica. Cianorte e Paraná se enfrentam na Cianorte às 6 horas da noite. E para fechar o dia,
às 9h30 da noite, tem o Motoclube e o Botafogo em São Luís. A bola está comigo, mas a gente faz um momento do esporte juntos. Eu conto com você aí de casa. É com você, Paty. Obrigada, Léo. Com o anúncio do governador Rui Costa no último sábado sobre a prorrogação das medidas de restrição social no combate ao novo coronavírus, alguns serviços como dos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão não funcionarão de forma presencial. Quer saber mais? Confira todos os detalhes no Direto da Redação com Milena Barreto. Olá, Paty, seja muito bem-vinda de volta à nossa família aqui da TV Alba. Pois é, por conta da prorrogação do decreto estadual, os postos da rede SAC na capital, região metropolitana de Salvador e também nas unidades do interior do estado estarão fechados para o atendimento ao público até o próximo sábado, dia 13. Mas, durante este período, o cidadão poderá realizar a marcação de um novo agendamento por meio do SAC Digital. É só baixar o aplicativo SAC Digital ou ainda acessar o endereço sacdigital.ba.gov.br. Já para outras informações, a Secretaria da Administração, SAEB, ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center. O número, anote aí, 4020-5353 ou 0800 071 5353. Voltamos ao estúdio. É com você, Patrícia. Obrigada, Milena. No próximo bloco, no mês de celebração das conquistas femininas, você confere aqui uma reportagem especial sobre empreendedorismo feminino. E ainda, especialista fala sobre a síndrome pós-Covid. Não saia daí, o Alba Notícias volta já já. A Covid-19 ainda é uma doença que nos deixa com muitas dúvidas, né? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome pós-Covid. Você sabia que se recuperar da Covid-19 não significa que o paciente tenha sua saúde totalmente restabelecida? De acordo com especialistas, mesmo quem teve o quadro leve da doença ou não apresentou sintomas, pode ter sequelas que podem persistir durante meses. Tudo sobre esse assunto você confere a partir de agora no quadro Explica Pra Gente, com o infectologista Igor Brandão. Olá a todos, eu sou Igor Brandão, médico infectologista, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, ela é um pouco mais comum do que todos nós pensamos. De acordo com alguns estudos clínicos, tem se evidenciado que aproximadamente 76% das pessoas que tiveram Covid têm pelo menos um dos sintomas que vamos falar agora. Esse sintoma depende muito do tipo de doença que a pessoa teve, porque sabemos que a Covid pode ser uma síndrome respiratória leve, né, como se fosse uma gripe, ou ter uma forma muito mais agressiva da doença, na qual a pessoa faça inclusive disfunção, né, respiratória, disfunção cardíaca, disfunção renal, que seria em torno de 63%. Relatado pelos estudos científicos, né? O mais comum é a fadiga ou fraqueza, né? Ou seja, a cada 4 pessoas que tiverem Covid, 3 vai ter aí algum sintoma como fadiga ou fraqueza, mal-estar, né? Algumas dessas pessoas, 26% vai ter dificuldade para dormir e outras pessoas vão ter sintomas que são menos comuns. Caso o paciente tenha um quadro grave, ele pode ter sintomas muito graves, né, com sequelas até que o deixem com dificuldade na fala, com dificuldade no andar, com dificuldade no beber água, comer e assim por diante. Para fazer o tratamento da síndrome pós-Covid, é interessante que o paciente seja acompanhado de uma forma ampla, né, de uma forma multifuncional. Muitas vezes ele pode ser acompanhado com fisioterapia motora e respiratória, né, e também agora existe com mais frequência, né, na atualidade, a fisioterapia olfativa, na qual o paciente que tiver alteração do olfato pode utilizar alguns cheiros para fazer uma fisioterapia, né, como forma de reativar esse sistema neurológico, né.
para o tratamento também da síndrome pós-Covid, né, temos que lembrar, né, de que o medo faz muito parte desse processo todo, né? Então, acompanhamento psicológico e psiquiatra pode ser uma boa alternativa. Evitem a automedicação, mas em casos de dores, né, pode fazer uso de algum analgésico, caso o paciente não tenha algum tipo de alergia, né? E terapias adjuvantes, como o uso de fitoterápicos, florais de Bach, acupuntura, meditação, também são muito recomendados. De forma geral, é isso que nós temos para falar sobre a síndrome pós-Covid, né? Mas evitem ao máximo fazerem automedicação e terapias que não são realmente comprovadas pela ciência. Obrigado. Obrigada, doutor Igor, pelas informações. E ainda, de acordo com os especialistas, é necessário que os pacientes que tiveram a Covid-19 passem por um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar que pode ser composta por fisioterapeutas, psicólogos, entre outros profissionais, para que juntos eles possam avaliar os sintomas e indicar qual é o melhor tratamento. E agora o assunto é o universo feminino. Nós estamos no mês escolhido pelas Organizações das Nações Unidas para simbolizar a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Tradicionalmente, o dia 8 de março marca essa luta diária. E nesse mês tão especial, eu fui conhecer a história de baianas que estão fazendo a diferença, principalmente nesse período difícil de pandemia. A pandemia tem gerado dados alarmantes, não só na saúde pública, como no comércio, economia e renda do brasileiro. Nos primeiros 2 meses da doença no país, 1.100.000 pessoas que atuavam com carteira assinada foram demitidas. Um efeito dominó que fechou diversas empresas e colocou na rua milhares de trabalhadores. Amanda foi um deles. Sem renda, decidiu começar a fazer bolos e doces para comercializar no bairro de Pernambués, onde mora aqui em Salvador. A maioria dos pedidos surge através do perfil que Amanda criou da pequena confeitaria numa rede social. Para ela, o grande desafio foi tornar seu produto atraente para o cliente, mesmo à distância. É claro que a gente precisa ter aí, investimento em conhecimento, em matéria-prima, em bons materiais ali de produção, mas eu acredito que o grande X é esse, você conseguir fidelizar o seu cliente através de um bom relacionamento. Foi justamente na pandemia que Stephanie começou a produzir máscaras de tecido e encontrou nas redes sociais a oportunidade de expandir o pequeno negócio de bordados que mantém com sua mãe. Entre linhas, agulhas e muitos panos, a jovem empreendedora precisou se adaptar com o distanciamento social e criar meios para não deixar as vendas caírem. A gente investiu e promoveu mais as nossas publicações através das nossas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Hoje a nossa plataforma de venda maior é no Instagram e no WhatsApp para atendimento. A gente começou a fazer várias publicações, a promover mais as publicações, a fazer algumas promoções nas redes sociais. Foi aí que a gente atraiu mais clientes e também na parte de entrega, né? Que a gente mudou um pouco. A pessoa não retira mais o ateliê, a não ser que ela queira. Mas a gente já dá opções de entrega em delivery, na própria residência. Empreender é relevante tanto na euforia quanto na depressão econômica. Na euforia, as pessoas vão em busca de novas oportunidades. Na recessão, por necessidade. Prova disso foi que em 2020, o número de pessoas que buscaram no empreendedorismo uma resposta ao desemprego cresceu 40%. Homens, mulheres, de diversas áreas e vários níveis de escolaridade. Mas dados do Sebrae mostram também que deste universo de 25 milhões de donos de negócios aqui no Brasil, 33,6%, ou seja, quase 9 milhões, são mulheres. Nada mal, mas se compararmos com os dados de 2019, a presença feminina no mundo dos negócios era 1.300.000 vezes maior. Uma prova de que, na pandemia, muitas tiveram que abrir mão dos seus próprios negócios para dar uma atenção a mais às atividades domésticas e também a idosos e crianças. Um obstáculo a mais para a mulher empreender nesse período.
Para a deputada estadual Lívia Santana, o crescimento do público feminino em diversos setores da sociedade, inclusive no econômico, é cada vez maior, o que representa uma quebra de paradigmas, mas que ainda existem diversos desafios a serem enfrentados pelas mulheres, como a falta de incentivo e também taxas de juros mais altas. E a área empreendedora, dos empreendimentos, é uma área estratégica, porque diz respeito ao poder econômico, à autonomia econômica das mulheres. Nós queremos políticas públicas decentes, com intenção, de fato, de qualificar, de oportunizar as mulheres, de garantir financiamento, sim, linha de crédito para o seu empreendimento, para que as mulheres possam voar mais alto. Quando a mulher empreende, a economia avança. É o que apontam diversos estudos aqui no país. E motivos para isso não faltam: empatia, habilidades, liderança mais democrática. Aqui na Bahia, a Federação das Indústrias do Comércio já conta com um setor voltado exclusivamente para o fortalecimento de negócios liderados por elas. Mais mulheres nos negócios significa força de trabalho e força de consumo. Então é importante de que esse movimento em prol da emancipação da mulher e de que ela tenha um protagonismo mais atuante na sociedade seja um movimento de todos, não exclusivo da mulher, mas um movimento onde toda a sociedade esteja engajada. Lembrando que as notícias do Legislativo Baiano você acompanha no al.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Tchau!